Olá, meu nome é Janiele Ramos e nosso grupo é composto por mim, Ana Camilena e Maria Ariane. Nós iremos falar sobre o táxon Panartrópoda com ênfase aos filos Onicópora e aos tartígrados. E eu darei início à nossa apresentação falando sobre o filo Onicópora. Filo Onicófora. Esse filo ele faz parte do táxon Panartófora e eu vou falar algumas das características desse táxon. Os indivíduos eles possuem exoesqueleto, que é uma cutícula de quitina e proteína, porém, dependendo do grupo, ele pode também conter carbonato de cálcio. Eles realizam o processo de equidise, que é justamente a muda, a troca desse exoesqueleto para que possa haver o crescimento desse animal. A ausência de cílios locomotores, esses cílios ele já é uma diferença, deles para os anelídeos. Lá nos anelídeos, como vimos anteriormente, esses cílios eram presentes. Eles possuem apêndices secretários que sofrem mudas para permitir o crescimento e o sistema é mal aberto. Esse filo ele possui cerca de 110 espécies catalogadas. São restritos aí aos trópicos e zonas temperadas do hemisfério sul, tendo preferência por ambientes úmidos. Esses animais eles são vermiformes, contendo de 13 a 43 apêndices aí segmentados pareados, os chamados lobopódios, que não são patas, como muitos confundem. Como eles não são articulados, então não são considerados patas. Esses indivíduos eles possuem a pele seca e aveludada, contendo de 5 a 15 centímetros de comprimento. Estrutura. Com relação à estrutura, esses animais eles possuem um corpo recoberto por papilas, também chamado de exoesqueleto papilhoso, que por sua vez são cobertos por minúsculas escamas. Essas papilas servem para que esse animal possa se proteger de predadores, e em cada uma delas, dessas papilas, possui um pequeno feixe, que tem aí a função sensorial, que é justamente para que esse animal possa perceber melhor o ambiente, como a umidade, a luminosidade e a aproximação de predadores, por exemplo. O corpo desses animais é segmentado, Embora seja, o corpo ele não apresenta sinais externos das divisões, Que em cada repetição vai haver uma repetição em cada uma das séries dos apêndices. Em cada um dos segmentos vai conter aí os ósseos, que vai ajudar na oxigenação, aumentar o bombeamento aí do sangue. Os nefrídeos, que servem para a excreção, e gânglios, que vai formar aí o sistema nervoso. Esses animais, eles possuem também um órgão coxal. Esse órgão, ele é utilizado para a absorção, da água do substrato. Possuem glândulas crurais, que são excretoras. Elas se abrem para o exterior, através das papilas crurais. E na cabeça desses animais vai conter 3 pares de apêndice, que são as antenas, as mandíbulas e as papilas orais. Parede do corpo. Ela é recoberta, por uma fina cutícula quitinosa. Embora ela seja permeável e flexível, ela lembra muito a dos artrópodes, Possuem aí uma alta permeabilidade relacionada aí com a preferência por ambientes úmidos. Nutrição. A maioria desses indivíduos eles são carnívoros, predam aí pequenos artrópodes, possuem aí o hábito noturno, E na captura do seu alimento eles usam aí a injeção de muco pelas papilas orais. E disso vai juntar a liberação de enzimas hidrolíticas pela saliva, Que é justamente esse muco. Excreção. Na excreção, eles vão conter aí um par de nefrídeos em cada um dos segmentos do corpo, como eu já havia falado anteriormente, e o duto ele é derivado do metanefrídeo e já o saco ele é derivado do celoma. Sistema nervoso. No sistema nervoso, ele vai conter um gânglio cerebral, mais um par de cordões nervosos ventrais, e esses cordões ventrais eles são bem separados um do outro e são conectados por comissuras transversais. Órgãos sensoriais. De órgão sensorial, eles vão ter as sensilas, as papilas sensoriais e os seus olhos, eles são aí centrados na base de cada uma das antenas, Reprodução. Com relação à produção, reprodução somente uma espécie realiza a partenogênese.
As demais elas vão usar a reprodução sexuada com indivíduos dioicos ou gonocóricos. Os machos eles apresentam corpos menores do que os das fêmeas. A reprodução ela vai ocorrer por impregnação hipodérmica, né, que é a transferência de espermatozoides via espermatóforo, que vai haver aí a fecundação interna. E a presença do espermatóforo ele vai estimular, né, os amebócitos especiais do sangue da fêmea a decompor aí o tegumento abaixo do mesmo, né? Os espermatozoides eles vão passar aí pela superfície do corpo da fêmea para dentro do seu fluido hemocelomático, onde eles vão acabar alcançando os ovários, né, que é o local onde vai ocorrer a fertilização. Esse tipo de reprodução ela pode ser vivíparos, ovíparos ou ovovivíparos. E o seu desenvolvimento ele é direto. Características morfológicas em comum com os anelídeos. Eles vão possuir aí a musculatura em camadas contínuas, tagmose fraca, né? O cérebro simples, sem aí os neurômenos, vão possuir o corpo vermiforme e uma cutícula fina e flexível e sem placas, né? Características em comum com os artrópodas. Eles vão possuir o exoesqueleto de quitina, né, com a equidise, como eu já havia falado anteriormente. O celão ele é restrito a nefrídeos e a gônadas. O sistema mal ele é aberto, dos apêndices para alimentação. A respiração ela é por traqueias e elas fazem também a clivagem superficial. Curiosidades. Com relação a esse filo, não se foi encontrado, né, muitas curiosidades sobre eles, porém foi achada aqui algumas pesquisas, né, sobre ele. Aqui, ICMBio promove a consulta sobre a conservação do verme aveludado, né? O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a ICMBio, por meio aí do Centro Nacional de Avaliação da Biodiversidade de Pesquisa e Conservação do Cerrado, ele promoveu, né, uma consulta pública para avaliar o estado de conservação desse filo, que é também conhecido como verme aveludado. Essa consulta ela foi aberta, né, para todos os pesquisadores e especialistas, como também para a comunidade que estava interessada em contribuir com esse processo. Após o período das consultas públicas, né, as espécies elas foram avaliadas quanto ao seu risco de extinção com relação ao futuro, né, ao futuro próximo. A avaliação ela subsidiou diversos processos, como por exemplo a elaboração de planos de ação nacional para a conservação de espécies ameaçadas de extinção e também dos planos de redução de impactos, como também forneceu aí o arcabouço técnico-científico para a atualização da lista nacional das espécies ameaçadas em extinção. Já aqui embaixo, ó, novos fósseis revelam um rosto de criatura pré-histórica bizarra. Nesse aqui foi encontrada uma criatura, né, que ela pode ser um ancestral do verme aveludado do filo Onychophora. Essa criatura aí, ela é uma criatura marinha, né, que viveu há cerca de uns 500 milhões de anos atrás, e o nome dela é Alucigenil, acredito que seja assim que se pronuncia. É uma criatura bem pequena, que os seus primeiros fósseis eles foram encontrados há mais de 100 anos atrás, porém eles nunca estavam incompletos, né, sempre faltava aí a cabeça da criatura. Porém, recentemente, lá no Canadá, os pesquisadores conseguiram, né, encontrar esse fóssil completo, onde eles conseguiram ver pela primeira vez o rosto dessa criaturinha. Ela possui menos de 2 centímetros de comprimento e ela é mais fina do que um fio de cabelo, né? O que é muito estranho. O seu corpo ele é em forma de um tubo, coberto aí por pares de alguns espinhos, como dá para perceber um pouco aqui nessa imagem ao lado. E apesar de ter esses espinhos, eles aparentemente eram bem flexíveis. Ele possuía também, né, garras pegajosas que elas ficavam penduradas aí do lado do corpo deles. Quando os pesquisadores, né, eles foram olhar esse fóssil no microscópio, eles identificaram os olhos, né, ficaram encantados porque os olhos dele eram bem minúsculos. E dentro da boca da criatura eles também encontraram dentes, né, que iam desde a sua arcada até o estômago. Para Xiao Yamar, que é a pesquisadora do Museu Nacional de História, ela acredita, né, que essa descoberta ali ia ajudar muito a entender os primórdios, né, da evolução do que por hoje temos como vermes aveludados.
ela diz que essa descoberta ela vai ampliar, né, os nossos conhecimentos com relação à evolução primitiva na linha evolucionária que resultou no que hoje conhecemos por esses vermes, né, como eu havia falado. E ela também explica que há, né, indicações de que esse animal que viveu há muitos anos atrás, a Alocigenia, ela representa aí uma forma ancestral do verme aveludado do filo Onychophora. Essa descoberta, segundo ela, ajudou muito a esclarecer como as criaturas estranhas, né, entre aspas, elas acabaram evoluindo para os animais que temos hoje em dia, né, que são considerados mais normais, como podemos ver aí os representantes do filo Onychophora. Oi, eu sou a Ariane. Agora a gente vai falar um pouco sobre os tartígrados. A gente vai dar um resumão sobre eles, sobre a nutrição, reprodução, criptobiose e falar um pouco sobre as curiosidades. Vamos falar sobre os tartígrados, também conhecidos como ursos d'algas e encontrados em uma grande variedade de habitats como oceanos, alga-doce, terrestres, porém precisam ser úmidos. E como vamos dar apenas um resumão, vamos falar de sua estrutura destacando 2 pontos, os lobotes e pernas telescópicas. Os lobotes seriam esta estrutura, porém não são articulados. A gente poderia chamar de pernas, mas como não são articulados, a gente chama de lobotes. E os lobotes dos tartígrados têm 4 a 8 garras retratais ou discos adesivos para poder rasgar as suas presas, pois os mesmos podem ser carnívoros. Também acredito que seja importante destacar que eles são divididos em cabeça e 4 segmentos no tronco. Aqui podemos, nessa animação, ver bem a cabeça. E agora as pernas telescópicas. Em muitas espécies marinhas, ele pode ficar mais alto apenas esticando as pernas, e sua locomoção é por rastejamentos com as garras, ok? Com essas garras aqui. E agora falando um pouco da muda, né? Porque eles fazem muda. A muda normalmente dura de 5 a 10 dias e ocorre periodicamente durante toda a vida do tartígrado. Embora o crescimento seja mais rápido após as primeiras mudas, pode continuar até mesmo após adquirido a maturidade sexual. E durante o processo de muda, algumas partes são descartadas, como a cutícula velha, o tubo bocal, o estilete, a faringe. E o total de muda ocorridas durante o ciclo pode variar, de acordo com as espécies. Aqui está faltando um C, mas é de acordo com as espécies. Pode variar de 4 a 12 ciclos biológicos. E agora falando um pouco sobre a reprodução deles, né? A maioria são dioica, ou seja, sexos separados, mas tem espécies hermafroditas que possuem os 2 sexos. Como eu falei, alguns podem ser terrestres e outros podem ser aquáticos. Então, estes terrestres, eles fazem reprodução interna e os aquáticos, reprodução externa. Não consegui muitas imagens sobre, mas nos terrestres, na reprodução interna, é a fêmea e o macho mesmo. Agora, nos aquáticos, com a reprodução externa, o macho ele vai fazer o ato sexual com, vamos dizer, a muda da fêmea. A gente acabou de falar que eles fazem muda. Então, o macho, ele faz o ato sexual com a muda que a fêmea acabou de trocar, ou seja, com a pele velha da fêmea, podemos dizer assim. Aqui podemos imaginar que é a pele da fêmea que a fêmea acabou de trocar. E nessa pele vai estar os óvulos da fêmea. Então o macho vem e faz a reprodução, faz o ato sexual nessa muda, nessa pele velha.
E onde essa muda, essa pele morta, ela vai servir como um casulo para proteger os óvulos e eles vão se crescer ali dentro. E agora chegamos na criptobiose, a famosa criptobiose que tem sido muito falada nos artigos e em documentários, que seria a fonte dos poderes dos tardígrados, né? Mas o que é essa criptobiose? Ela seria um estado de latência. Os tardígrados conseguem entrar no estágio de dormência ao ponto de todos os seus procedimentos metabólicos serem quase imperceptíveis para pessoas de fora, tipo, para nós. A gente não consegue saber se ele está vivo ou morto nesse estado de dormência. Ele começa a liberar líquido pelo seu corpo e ao mesmo tempo vai diminuindo o volume do corpo e nesse exato momento vai fazendo o seu metabólico se tornar imperceptível. Aqui temos um exemplo. E aqui também a gente vê ele se encolhendo, justamente diminuindo o volume do seu corpo. E quando a gente está falando da criptobiose, a gente já pode entrar um pouco nas nossas curiosidades. Porque uma das curiosidades encontradas, seria a tática do animal mais resistente do mundo é brilhar azul. Essa daqui. A descoberta foi publicada em outubro, vou colocar o nome da revista aqui. Oi gente, tô aqui a Camilena de novo e dessa vez eu fiquei responsável por fazer os modelos didáticos. Eu fiz 2 modelos, eu fiz um dos onicóforos, tá aqui ó, o onicóforozinho aveludado, aquele azul. Eu fiz ele de massa de modelar. Essas pintinhas brancas, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu fiz de corretivo. Achei que ficaria melhor fazer de corretivo do que botar massinha de modelar. E o outro modelo didático foi a anatomia de um tardigrado. E ó, em tantas estruturas eu preferi desenhar e pintar, porque tinha muitas estruturas e eu acho que eu não me sairia muito bem usando as massinhas de modelar. Não sei dizer se Picasso tá orgulhoso não, mas tá aqui nossos modelos didáticos. Agora a gente vai ver o passo a passo e ver algumas estruturas deles. Bom, gente, tá aqui o nosso unicóforo. É o unicóforo aveludado azulzinho. Eu tentei fazer o azulzinho. Bom, bora lá. Os unicóforos, eles são animais bilaterais, vermiformes, terrestres e com fortes semelhanças morfológicas, tanto com os artrópodes e isso em menor escala também com os anelídeos. Eles vão apresentar um corpo vermiforme que pode ter entre 13 e 43 pares de pernas, que vão ser os apêndices segmentares, que vão se situar aqui no tronco, ó, esses apêndices segmentares. Eles também vão apresentar 3 apêndices cefálicos, que vão se situar nessa região aqui. Esses apêndices cefálicos vão ser as antenas, que são essas aqui,
as papilas orais, que são essa minúsculazinha aqui, e a mandíbula. A mandíbula vai se situar aqui embaixo dele. E todos os apêndices do tronco vão ser semelhantes. Todos os apêndices aqui do tronco são semelhantes. Eles vão ser uniformes, curtos, robustos, e as perninhas deles serão carnosas aqui, ó. Aqui as perninhas deles. Uma coisa que caracteriza muito esse filo é com relação à alimentação dele. Eles vão ser predadores, vão se alimentar de grilos, cupim, besouros e outros pequenos invertebrados que não são muito maiores do que eles. Eles se alimentam assim, da seguinte forma: eles vão prender esses animais ao substrato. Eles vão expelir, através dessas papilas orais, que são considerados nefrídeos modificados, eles vão expelir uma substância, né, uma secreção tipo cola, que assim, quando ele expelirem no seu alimento, em contato com o ar, elas vão endurecer. E com isso, o pobrezinho do animal não vai conseguir se soltar. E com isso, o onicóforo vai poder se alimentar, vai poder rasgar a pobre da sua presa. Ele vai rasgar ele lindo e feliz comendo o seu alimento. E triste pro pobre que vai ser a presa dele. E tá aqui, gente, nosso onicóforozinho. Só pra ressaltar, eu não fiz ele todo, deixa eu só virar aqui pra vocês verem. Eu não coloquei todas as perninhas, só por questão de didática mesmo aqui, de que não daria pra colocar todas as perninhas, porque sabe que mexer com massinha de modelar não é tão fácil, então eu não coloquei todas as perninhas. Mas tá aqui o nosso onicóforo. Bom, gente, tá aqui o nosso outro modelo didático, daqui é a anatomia básica de um tardigrado. Eu preferi desenhar, porque além de ter muita estrutura, eu pensei que talvez não ficaria tão legal feito de massinha, né? Eu digo isso por conta de eu não conseguir fazer tão bem. Não vou falar todas as estruturas, eu vou falar principalmente as que estão demarcadas, eu demarquei para vocês visualizarem melhor de qual estrutura eu tô falando. Bem, os tardigrados, eles se alimentam principalmente de células vegetais, algas e detritos orgânicos. Existem também espécies que são predadoras de nematóides e outros microeucarióticos. Até mesmo outros tardigrados, ou seja, se eles verem um tardigradozinho ali mortinho dando bola, eles não vão dispensar, vão se alimentar. Bem, a boca de um tardigrado, ela vai ser tubular. Bem aqui, ó, tá aqui a boca. Essa aqui, ó, tubular, você pode perceber, ó, que é um tubo. Toda a parte do tardigrado é um tubo, ó. A boca deles vai ser tubular e apresenta 2 estiletos que são usados para perfurar as células vegetais. Aqui temos um estilete oral. Além de perfurar as células vegetais, algas e os microeucarióticos. Durante a alimentação, os tardigrados encostam a extremidade da boca, aqui ó, a extremidadezinha da boquinha deles, eles vão encostar na presa e os estiletos vão começar a rasgar essa pele, ou a membrana da célula, dependendo do tipo de alimento que ele vai estar ali consumindo. Esses fluidos do alimento que ele está ali consumindo, da presa, né, ou o conteúdo celular, eles vão ser sugados lá para a faringe. Tá aqui a faringe, ó. Ele se alimenta, né, ele vai encostar a boca na sua presa. Aí aqueles fluidos da presa vão ser sugados diretamente aqui para a faringe, essa regiãozinha aqui. Esse conteúdo alimentar vai passar pelo esôfago curto. Tá aqui, ó, o esôfago, ele vai passar pelo esôfago, que também é tubular, e vai chegar ao intestino médio, tá aqui, ó, intestino, essa região aqui, tá aqui, ó, que vai ser aqui onde vai ocorrer a absorção dos nutrientes. Após essa digestão, os resíduos vão seguir caminho, né, e vão ser levados para o intestino posterior curto, que é revestido por uma cutícula, que é o reto, tá aqui, ó, bem pra aqui, assim, ó, tá aqui, ó, reto. E posteriormente vai ser excretado pelo ânus, aqui. Outra coisa, os tardigrados, eles se locomovem muito lentamente. Eles se rastejam com o auxílio das pernas. A gente pode ver aqui, ó. Tem 4 perninhas.
e ele vai se locomover com o auxílio delas. Esses 3 primeiros pares de perninhas vão ser utilizados para se locomover para frente. Ó, presta atenção, os 3 primeiros, ó, tá aqui, ó, os 3, eles vão auxiliar o tardigrado a andar para frente. Enquanto o último, a gente pode ver, ele, até a direção dele é contrária, vai auxiliar ele a locomoção para trás e na apreensão. Tá aqui, ó, as 3 patinhas voltadas para frente e a última patinha dele voltada para trás. As 3 primeiras vão auxiliar ele a andar para frente e o último vai auxiliar ele para trás na questão de apreensão também. E é isso, gente, aqui é o nosso modelo. Espero que tenham gostado.